Olá pessoal, meu nome é Ana, esse é o Sexta Literária. Você já se inscreveu no nosso canal? Clique aqui embaixo e receba todos os vídeos novos. Hoje eu vim fazer a resenha do livro Horror Adentro, do Oscar Nestares. Bom pessoal, vamos falar de literatura nacional. Neste caso estamos falando de um livro de contos. Contos muito macabros, ou seja, coisa que a gente adora. Bom, nesses contos a gente vai encontrar vários aspectos da natureza humana. São 13 contos no total, todos de horror, e cada um pega mais pesado que o outro. Alguns desses contos, a parte interessante dele é que o final fica um pouquinho em aberto. Então, cada pessoa, eu gostaria de debater esse livro com algumas outras pessoas que leram, então se você leu, deixa aqui nos comentários. E se você não leu e quer ler, eu vou deixar aqui nos comentários o link para comprar, que é da editora Kazuá. Então, tem alguns desses contos que, na verdade, eles ficam meio em aberto. Então, assim, é dito o que aconteceu, mas não tão claramente. Então, eu acho que dependendo de quem tá lendo, você pode ter percepções diferentes, achar que aconteceu alguma outra coisa. Nesse livro você vai encontrar morte, muitas mortes, sangue, tortura, prostituição, tudo. E eu acho que os contos, não tem como descrever todos nesse vídeo, mas alguns me chamaram muito a atenção. O Oblação, que é o primeiro, que me chamou bastante atenção, ele conta a história de um casal homossexual, sendo que um dos caras ele sofreu bastante dificuldade em se assumir homossexual pro pai, que o pai era muito conservador, e existe uma casa de campo da família, que o pai já havia morrido e agido de forma bem bizarra naquele lugar, parece que ele tinha tido uma doença também, que tenha dificultado também esses últimos tempos de vida dele. Então o cara, ao entrar naquela casa, ele tem aquela sensação ruim. Então nesse conto você vê muito ele lidando com os fantasmas da vida dele, do passado dele, relacionado à família. Então ele é bem pesado nesse aspecto. O Morrer de Linda também, que é o segundo conto, ele me chocou bastante. Ele conta a história de uma prostituta, que ela está num bordel e ela é a mais feinha das prostitutas, ela não é tão atraente assim. Então, na verdade, poucos clientes buscam por ela, então ela tem um rendimento mais baixo. Paralelamente, ela também faz um trabalho de costureira, então ela não sobrevive só da prostituição, mas ajuda a boa parte essa profissão. E um cara muito estranho, um cara albino, entra no bordel e vai em busca dela. Fala pra ela assim, você não é bonita por fora, mas você tem um interior muito bonito, você é muito saudável. E o cara faz uma proposta tensa pra ela de virar ela do avesso. E ela fica meio confusa, assim, ela aceita, mas, gente, este conto é terrível. E coloca em xeque também essa questão da beleza, a importância da beleza, pelo menos eu encarei dessa forma. Como eu disse, cada pessoa eu acho que encara os contos de uma maneira, então cada um tem a sua bagagem, sua vivência. Então eu acho que você, se ler esse conto, pode ter uma visão diferente de mim. Mas eu achei que colocar em xeque essa questão de a importância que a beleza tem é bem interessante. Inclusive para nós mulheres que estamos vivendo nisso, né? Sempre, que é uma cobrança diária da sociedade, então é bem tenso. O conto Ouroboro, eu não vou dar muitos detalhes dele, senão eu vou dar muito spoiler, mas o Ouroboro é aquela figura da cobra correndo atrás do próprio rabo. Eu vou deixar aqui na tela se você nunca viu essa figura. Se eu não me engano, Oscar Nestares tem até essa tatuagem. Eu tô errado, Oscar? Acho que não. Quando rolou a entrevista com ele, eu até vi a tatuagem dele, achei interessante, mas eu não tinha associado tanto significado. E, meu Deus, tem um conto dele que é exatamente com esse título. Então esse conto me chamou muita atenção, além das características sombrias dele, pela ambientação dele. Então, como ele se passa em São Paulo e boa parte do conto ele mostra um trajeto do personagem pela cidade, então como eu moro perto de São Paulo, trabalho em São Paulo, eu consigo ver o caminho que ele tá fazendo mentalmente. Então ele tá descrevendo e você consegue visualizar. Diferente de quando alguém conta alguma história, tipo, ambientada no Rio de Janeiro, que você conhece pouco e eu não sei muito bem como são as ruas, você não consegue acompanhar tão bem o personagem pelo caminho quanto eu consegui nesse conto. Então, ele mostra o trajeto do personagem até um local, e neste local você consegue ter a percepção dele, porque você também
já esteve nesse local. Não vou contar qual é, fica aí a surpresa. Mas é um conto bem saudosista, bem reflexivo sobre a própria vida do personagem, sobre tudo que ele vivenciou e o que ele queria pra ele naquele momento. Então é um conto bem legal. O conto Mamãe Não Está, gente, é um dos melhores, talvez seja o melhor, talvez. Esse é um dos contos que tem o final em aberto, que você não consegue decidir muito bem o que é. Você tem quase certeza do que aconteceu, mas não é 100% de certeza. Mas é incrível, ele conta a história de 2 irmãos pequenininhos, uma menina e um menino, que a mãe deles vai buscá-los. E a mãe, quando busca eles e coloca no carro, as crianças já percebem que a mãe está muito diferente. Agressiva, grossa, estranha. E a partir disso é ladeira abaixo, terror, terror, terror. E a tensão desse conto é muito incrível. Inclusive porque o Oscar conseguiu ter a proeza de narrar esse conto como se fosse a menininha, que sempre fica nervosa, começa a fazer anotações num caderno. E este conto me deixou muito tensa, inclusive por ser na voz de uma personagem infantil. E tem um conto da era digital, que o nome do conto, na verdade, é um emoji meio chateado. E na realidade esse conto é um diálogo entre 2 namorados, começam a acontecer num apartamento meio estranhas, e ficam assim, será que a gente liga pra polícia? Se não liga? E no fim é tudo muito terrível, como os outros dos contos. Não esperem nada bonitinho. Se você não gosta de terror, sangue, violência, tortura, passe longe desse livro. Mas se você gosta, você vai amar esse livro. Foi um tipo de livro que me deixou muito feliz com o poder que esses contos tiveram pra mim. Acho que eu nunca li contos tão pesados, tão poderosos, que em poucas páginas conseguiram me deixar tão apavorada. De um jeito muito, muito bom. Bom, pessoal, vou deixar aqui nos comentários o link para comprar esse livro. Se você quiser mais informações do canal também está aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos, deixe seu joinha e até a próxima!